Você tem que se questionado por que você está aqui, por que você existe, o que você de fato veio para fazer. Meu nome é Márcia Chipitelli e eu quero que você fique comigo, porque o vídeo de hoje eu quero trazer clareza como você identificar o seu verdadeiro propósito. Márcia, e como é que eu identifico o meu propósito? Porque eu de fato já busquei todos os meios e não consigo de forma alguma identificar o meu propósito. Bom, antes de nós começarmos a falar de propósito, de identidade, eu quero te dizer algo que talvez você se identifique. Eu venho hoje falar para você de propósito, como você vai descobrir, de que forma você vai alcançar e o processo que você tem que imergir para que de fato você traga clareza. E deixa eu te dizer algo, eu, Márcia, por muito tempo, eu não sabia qual era o meu propósito. Como assim, Márcia? Você não sabia qual era o seu propósito? Não, eu não sabia qual era o meu propósito. Eu trabalhava incessantemente, estava sempre somando, acreditando que estava ajudando, horas evangelizando, horas somando em pessoas transformarem vida profissional, financeira, casamento. E a sensação que eu tinha é que aquilo ali ainda não era o propósito. E era uma confusão. E eu te confesso que por muito tempo isso me atormentou. E eu tenho certeza que se você hoje está me assistindo e se você hoje está se questionando por que você ainda não descobriu o seu propósito, eu venho te trazer algo que vai mudar. A partir de hoje, vai te trazer clareza, vai te passar para um próximo nível. E o que eu quero falar para você hoje, antes de te explicar sobre propósito, é algo chamado identidade. Ah, Márcia, começou a trazer clareza. Isso. Você não tem como descobrir qual o seu propósito se você ainda não descobriu quem você é, qual a sua real identidade, a que você está ligado. Márcia, você está me dizendo que para eu alcançar o meu propósito, eu primeiro tenho que descobrir quem eu sou? Isso aí. E mais uma vez, eu vou te dar um exemplo por experiência própria. Por muito tempo, eu sabia que meu nome era Márcia Chipitelli, eu sabia com quem eu era casada, quais eram os filhos que eu tinha, a empresa que eu sou CEO, os negócios que eu queria me envolver, mas algo dentro de mim existia um vazio. Sabe o nome desse vazio? Falta da real identidade. Márcia, mas você sempre mostra pra gente que você já é cristã há um bom tempo. Então, identidade não está relacionada à religiosidade. De fato, eu sou cristã há 17 anos, mas eu venho aqui te dizer, abrir a caixa preta pra você, pra dizer que por muito tempo eu não sabia qual era a minha real identidade. Eu sabia aquela que estava na minha certidão de nascimento, mas eu não sabia o meu propósito, a minha verdadeira identidade, uma identidade vencedora. E por isso eu vivi, bati cabeça. E por que eu vim trazer essa informação? Por que hoje eu tô aqui abrindo a minha caixa preta, me expondo para você? Porque gera um vazio existencial absurdo, gera dores em todos os pilares da nossa vida. Uma mulher que não sabe a sua verdadeira identidade, ela vai ter problemas absurdos no relacionamento, problemas no casamento, problemas financeiros, problemas profissionais. Por quê? Porque se eu não sei quem eu sou, dificilmente eu vou saber para onde eu estou indo, o que eu quero alcançar, a quem me protege, da onde vem o meu socorro, para que eu sirvo, qual é o meu propósito. Então eu vou estar sempre aquém daquilo que eu fui criado. Ou seja, quando eu não sei a minha identidade, é como se eu fosse um peixe fora d'água. Pega essa chave. Gente, tem noção o que é um peixe fora d'água? Um peixe fora d'água é uma mulher que não descobriu a identidade e por isso ela não descobriu o seu propósito. Márcia, então você já está me dando duas chaves? E por que eu tô te dando duas chaves num único vídeo? Porque hoje eu vim falar pra você de propósito, mas eu tô te dando um exemplo meu. Tem acontecido, ou melhor, aconteceu comigo por muito tempo. Eu não sabia qual era o meu propósito, porque antes disso eu precisava descobrir quem era a Márcia. E como eu não sabia a minha identidade, dificilmente eu iria descobrir meu propósito. Agora eu quero revelar pra você como é que a Márcia descobriu a identidade dela. Simples. Eu lia a palavra, mas eu não tinha relacionamento com o autor da palavra. Então, à medida que eu comecei a me relacionar, gente, eu não tô te dizendo que você vai abrir a sua Bíblia hoje, vai ler um versículo e você vai descobrir a sua identidade. Porque eu fiz isso por mais de 15 anos. Eu li a palavra, mas eu não descobri identidade. Porque ler a palavra não é relacionar
com o Espírito Santo. À medida que eu me relaciono, aí eu dou o primeiro e maior passo. Eu descubro a minha identidade. Márcia, você pode me dar uma luz? Porque eu não tenho tanta intimidade com a palavra. Então depois você vai meditar em Gênesis 1:26. Você é imagem e semelhança do Criador. Essa já vai te trazer clareza sobre a sua identidade. Se você é imagem e semelhança do Criador e você vai degustando, você vai meditando na palavra, até o momento que você consegue entender que ele veio para você ter vida abundante, que literalmente você fará coisas maiores do que ele fez. Então, quando eu começo a me relacionar com o meu Criador, eu começo a entender que a minha identidade não é aquela identidade de escrava, de empregada. Isso aí vai ser assunto para um próximo nível, para um próximo vídeo, onde nós vamos trazer vários tipos de identidade. Mas hoje eu quero te trazer de uma forma geral, porque eu não tenho como te dizer qual é o seu propósito sem falar de identidade. E para que você saiba qual é a sua identidade, precisa ter relacionamento. Para você ter relacionamento, medita, mergulha na palavra, se relaciona com ele todos os dias. E a sua identidade é que vai clarificar o seu propósito. Ah, Márcia, agora eu comecei a entender que para que eu alcance meu propósito, eu primeiro sempre descobri quem eu sou. Então nós já chegamos e já entendemos que o seu propósito primeiro antevém da sua identidade. Márcia, agora me fala um pouquinho de propósito. Bom, eu vou falar por mim. Eu vou te dar um exemplo meu e eu vou te dizer que na maioria das vezes, ou quase sempre, eu vou ser bem ousada e vou te falar que sempre, o seu propósito, ele está relacionado à sua dor. Ai, Márcia, que loucura é essa? Pois é. Eu não sei hoje qual é a sua dor. Eu não sei se as suas dores estão muito mais voltadas para a questão profissional, financeira, relacionamento. Mas na minha trajetória eu comecei a entender que o meu propósito, ele estava 100% conectada com as minhas maiores dores. E exatamente hoje eu tô aqui para dizer para você, não desista, mergulha na palavra, descobre quem você é, starta a sua identidade e literalmente essa identidade, uma vez acionada via palavra, relacionamento com o Criador, vai clarificar o seu propósito. Márcia, mas eu sou empresária como você e aí eu tenho que abrir mão de ser CEO de uma empresa, de administrar uma empresa, e eu tenho que estar dentro de uma igreja e ali tocando o meu propósito. O propósito, você fazer aquilo para qual você foi chamada, vai ser dentro da sua empresa. Ah, Márcia, mas eu sou do lar, eu não sou empresária como você. Ok, você vai cumprir o seu propósito dentro de casa. Márcia, então começa a me falar mais de propósito. O propósito é o transbordo. O propósito é fazer coisas ainda maiores do que Jesus já fez. O propósito é literalmente você decidir todos os dias impactar a vida pelo menos de uma pessoa. Você ministrar o evangelho. Márcia, como é que eu vou ministrar o evangelho se eu não entendo tão bem de Bíblia como você hoje já está entendendo? Quem disse que você precisa decorar a Bíblia para exercer o seu propósito? Agora, você tem que decidir o seguinte, você tem que decidir fazer a diferença, transformar. Para transformar, você vai se expor. Você vai estar fazendo exatamente o que eu estou fazendo aqui, para poder te dar o caminho, para que você alcance teu propósito, para que você descubra a sua identidade. Márcia, então o meu propósito é eu expor a minha vida nas redes sociais? Talvez seja. Talvez o seu propósito seja você entender que por mais simples que para você possa parecer a sua história, a sua trajetória, exatamente a sua história, que uma pessoa, talvez uma pessoa, hoje está precisando ouvir para abrir mão de se suicidar, para desistir da vida, para literalmente parar de procrastinar, para não desistir do seu casamento, para não abrir mão de investir um tempo de qualidade com seus filhos. Eu tô sendo transparente para você. Sabe por que você tá até agora ouvindo a Márcia abrir a caixa preta para você? Porque literalmente a Márcia já teve uma trajetória, já percorreu até aqui. Eu quero expor para você, eu tô me expondo para você, para te dizer que assim como você, por muito tempo, mas foi muito tempo, por muitos anos, isso me trazia quase que uma tormenta. Eu sempre fazia muito, preenchia muito, mas eu não tinha clareza do que era o meu propósito. Quando eu comecei a entender que dentro dos meus negócios, dentro da minha empresa, ali eu criaria oportunidade de falar da palavra de Deus, de transformar, chegar às vezes para uma pessoa da limpeza e dizer: ei, Dona Maria, sabe, senta aqui, dá uma atenção, fazer a diferença na vida dela. É o teu propósito. Agora, o teu propósito, Márcia, você falou de propósito. Propósito é fazer o bem? Também. Propósito é transformar a vida? Também. Agora, você sabe qual é o ápice do propósito? Sabe para onde eu quero te pegar pela mão e te levar
ao ápice do teu propósito é transbordar. Quando você começa a investir tempo de qualidade com Deus, mergulha na fonte, descobre a sua identidade, vive o seu propósito, você começa a transbordar. Porque quanto mais você busca viver o seu propósito, mais você é preenchida. Porque a fonte, essa fonte que eu tô te apresentando hoje, ela é inesgotável. E ela é como se fosse juros compostos, sabe? Tudo bem? Quanto mais você busca, mais ela derrama. Quanto mais você busca, mais ela derrama. E até que você chega no transbordo. E aí, literalmente, quando você chega no momento do transbordo, não dá mais pra reter aqui dentro. O momento de transbordar o propósito é o momento em que você não retém mais. É o momento em que você tem necessidade diária, por 24 horas, de jorrar da fonte. Márcia, por amor de Deus, Márcia, como é que eu consigo alcançar esse propósito? Fica a dica pra você. Se esse vídeo fez a diferença, se você hoje começou a ter clareza do seu propósito, de como caminhar para alcançar o seu propósito, como que você começa a descobrir quem realmente você é, qual a sua real identidade, então compartilha esse vídeo com outras mulheres. Vem fazer parte comigo desse exército de mulheres que nasceram para governar, que nasceu para criar um outro exército de outra multidão de mulheres que vai impactar a nação. Chega de mulheres infelizes porque não conseguiram ainda acionar, startar a identidade. Chega, me ajuda a compartilhar, me ajuda a criar um exército de mulheres valentes que sabe a sua existência, sabe por que estão aqui, sabe por que tá pagando um preço, sabe que tudo que viveu na vida, toda a trajetória de dor, de sofrimento, de aprendizado, de incomodar, talvez de ser traída, enganada por um familiar, não importa o nível da sua dor, eu quero te pegar pela mão e te dizer o seguinte: olha para os seus gigantes, não mais como obstáculo, mas olha para os seus gigantes como degrau. Então eu quero que você, as suas amigas, os seus familiares, cada mulher que você puder alcançar, eu quero que você venha comigo fazer parte desse exército de mulheres que não aceitam mais uma multidão de mulheres vivendo muito aquém daquilo para qual elas foram chamadas. E sabe a que conclusão eu cheguei? Eu vou te dizer com toda sinceridade. Logo no início da pandemia, agora na pandemia, em 2020, eu peguei Covid. E eu vou te dizer que até o início da pandemia, por mais que eu seja apaixonada, eu digo que eu sempre tenho um caso de amor com mulheres e eu já foco nisso há anos, desde 2004, que literalmente eu entendi aquilo que me movia, aquilo que me chamava atenção, mas eu daí não descobria qual era o meu propósito. Márcia, por que você não descobriu qual é o teu propósito? Você sempre foi uma mulher aparentemente tão forte. Mas assim como você talvez hoje esteja aí se perguntando, até o início da pandemia do ano passado, eu não tinha certeza da minha identidade. Eu não tinha certeza qual era o meu propósito. E eu passei um momento de muita dor, mas naquele momento de dor eu precisei tomar uma única decisão. Que eu não sairia daquela cama, eu não sairia daquele momento, apesar de dor, eu não sairia da mesma forma que eu entrei, a nível emocional, a nível espiritual. E foi ali, mergulhada na fonte, no secreto, que eu literalmente descobri qual é a minha identidade. Descobri que a minha identidade é uma identidade vencedora, que nada nem ninguém pode me parar desde que eu me conecte na fonte todos os dias. Nada, eu tomei uma decisão que nada, circunstância alguma, Covid, crise mundial, política, relacionamento, situações, pessoa, nada mais estava autorizado a me parar. Foi exatamente no início do Covid, em 2020, que eu tomei a maior decisão da minha vida, que foi dizer o seguinte: eu vou descobrir a minha identidade, eu vou viver o meu propósito, eu vou estar conectada na fonte todos os dias, eu vou ser instrumento do Criador, porque é Ele e para Ele são todas as coisas. Montar um exército de mulheres valentes. Detalhe, no Recreio dos Bandeirantes, na Baixada Fluminense, no estado do Rio, no Brasil, em vários países, pelas nações, porque naquele momento Deus falou forte ao meu coração: aonde houver uma mulher sofrendo porque ainda não descobriu sua identidade, vivendo aquém na qual eu chamei, você está intimada a ir às nações, montar um exército de mulheres valentes para que elas vivam uma identidade vencedora. Então, fica o meu convite. Se faz sentido para você, compartilhe esse vídeo e vem hoje fazer parte desse exército de mulheres que estão sendo transformadas, curadas, para curar e para transformar. Vem viver o transbordo, descobre a sua identidade,
e ela vai estar totalmente aliançada ao seu propósito.